Vamos ver como é que o tio começa. O tio começa assim, né? Há um analfabetismo que é um problema social, que precisa ser vencido. E as pessoas não podem ser discriminadas, a não ser ter certas limitações em que a leitura seria importante para que não possam causar mal aos outros. Ah, não entendi, tio. Eu explico. Analfabeto no Brasil pode votar. E tá certo. Ele é um cidadão. Ele é um cidadão que, infelizmente, padece de um problema que é histórico, que é social, que tem de ser corrigido, né? Então esse analfabetismo é uma dificuldade, né? Que tem de ser vencida, e as pessoas não podem ser discriminadas por isso. Agora, elas não podem ser votadas, e aí eu acho correto, porque você imagina, imagine, Bob Furuia, alguém que é incapaz de ler um documento, tem bastante gente, botando a sua chancela ali, muitas vezes interferindo na política pública, né? Pode ser alvo, inclusive, da ação de pessoas de má fé. Mas há um outro analfabetismo. Há o analfabetismo dos ilustrados. Há o analfabetismo dos poderosos. Há o analfabetismo dos doutores. Há aqueles que ascendem na escala social, há aqueles que ascendem na trajetória política, há aqueles que ascendem na vida pública, formalmente alfabetizados e, no entanto, têm um domínio precário da língua, do entendimento, da lógica e de tudo. Nós estamos vivendo sob a égide do analfabetismo ilustrado, né? Ontem, acho que foi ontem, o ministro da Educação resolveu bater boca com o Romário, depois ele corrigiu. Acha aí para mim, Augusto? Mas ele cometeu uma maravilha no Twitter, que se espalhou. Vou exibir aí na tela, daqui a pouco. Mas eu quero falar agora da subprocuradora-geral Lindora Araújo, braço direito de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Nós vivemos uma era notavelmente obscurantista. Está lá, vamos interromper um pouquinho, o nosso ministro da Educação, né, escreveu para o Romário: é muito deselegante quando o representante do parlamento se dirige, e ele escreveu, se dirige com J. Eita. Ele é ministro da Educação. Como é que é mesmo o nome desse cara? Milton Ribeiro. Milton Ribeiro. Deixa eu ver que eu nem decorei seu nome. Tal é a sua irrelevância. E olha que eu sei nome para chuchu. O senhor deveria se demitir depois disso. Mas não, vai lá, só corrige, pronto. Ministério da Educação. Um menino do Enem que cometesse esse erro teria desconto na sua nota, na redação. Vamos voltar, doutora Lindora. A doutora Lindora disse em duas manifestações enviadas ao Supremo coisas pavorosas. O conteúdo é pavoroso. Mas ela também evidencia um déficit de redação que demonstra uma incapacidade de pensar, inclusive. Ela lida mal com as estruturas, até com as estruturas binárias. Eu costumo dizer, é gente que não sabe a diferença nem entre o bem e o mal. Entre o certo e o errado.
Eu sou muito alvo disso, Bob Furui e Vale Bem. Eu estou cansado de receber ofensas assim, no Twitter, em todo lugar. Reinaldo, você precisa deixar de ser imparcial. Eu digo, Obrigado. Obrigado. Né? Ou então assim, você não tem vergonha de ser tão imparcial? Seja menos imparcial. É gente que não sabe nem a diferença entre parcialidade e imparcialidade. Confunde as coisas. Eu já vou explicar porque eu estou falando isso desta senhora. Mas antes eu quero falar da sua delinquência conteudística. Não, a senhora não é delinquente, a senhora é uma pessoa capacitadíssima. Agora, tem delinquência conteudística. No dia 23 de maio, Jair Bolsonaro fez uma motociata, esta palavra magnífica que passou a ser cultivada na língua portuguesa, no Rio de Janeiro. Né? E a bancada do PT, por intermédio da Gleisi Hoffmann, o PT, por intermédio da Gleisi Hoffmann, entrou com uma notícia crime contra Bolsonaro no Supremo, apontando mau uso do dinheiro público, porque afinal de contas ele se desloca de Brasília com todo o gigantesco aparato de segurança que a gente sabe que ele criou, muito maior do que de qualquer outro presidente, né? E mais todo o dinheiro que tem de mobilizar no próprio Rio de Janeiro, polícia, etc., toda a estrutura ali que se mobiliza para o presidente poder realizar a sua pantomima sobre 2 rodas e 4 patas. Né? Mimetizando Mussolini. Então há mau uso de dinheiro público, é evidente. E também se apontou que o presidente não usava máscara, que aquilo ajudava a promover a contaminação, provocando aglomeração. E foi uma notícia crime para o Supremo. A relatora é a ministra Rosa Weber. No dia 24 de junho, o presidente esteve no Rio Grande do Norte. Numa cidade chamada Pau dos Ferros, ele retirou a máscara de uma criança de 2 anos. Ele próprio, o presidente, retirou a máscara da criança de 2 anos. E em Jurucutu, uma menina chegou de máscara para declamar um poema para ele, seria perfeitamente audível o poema mesmo com a máscara, como nós sabemos. A máscara não impede que as pessoas falem. Mas ele fez um sinal reiterado para a menina tirar a máscara, e a menina tirou a máscara, uma menina de 10 anos. Nesse caso, a bancada do PSOL entrou com uma notícia crime, o relator é o ministro Ricardo Lewandowski, apontando um mau uso do dinheiro público, de novo, porque tem que mobilizar toda a estrutura, etc. E, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a submissão de 2 menores à situação de vexame. Como é praxe, os 2 ministros enviaram as respectivas notícias crime para a Procuradoria-Geral da República, para o senhor Augusto Aras, que pode ter um subprocurador que atua em seu lugar, como se for ele próprio. Nossa, esse como se for é sofisticadíssimo que eu usei, viu? É uma coisa de exceção, mas muito chique. Momento cultural. Uma prática lá do século XIX. Usar o pretérito mais que perfeito no lugar do subjuntivo. Então, como se for ele próprio. E a doutora Lindora, notável por suas relações de amizade com a família Bolsonaro, não e ter amigos não é o problema. Eventualmente deixar o seu juízo ser prejudicado por isso exercendo o cargo público é preciso ver se isso aconteceu. Doutora Lindora não viu, nos 2 casos, nas 2 manifestações aos 2 ministros, ela não viu nenhum problema quanto ao uso de recurso público. Ela acha que está tudo certo. O presidente mobilizar o formidável aparato de segurança, seja do Palácio de Brasília, seja dos estados aos quais ele vai, para manifestações de caráter político, eleitoreiro, e atenção, não raro nessas manifestações se pede o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo. Para a doutora Lindora está tudo certo.
Mas isso ainda era pouco. Doutora Lindora disse que quanto ao uso de máscara, não se pode dizer, não é uma certeza, de que as máscaras realmente sejam úteis para barrar a contaminação do coronavírus. Contrariando tudo o que a ciência aponta a respeito. Isso está lá, nas manifestações que ela mandou. Isso, para mim, é matéria para o Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos uma Procuradoria-Geral da República, porque, eu insisto, a doutora Lindora está falando pelo doutor Aras, que adotou o negacionismo do presidente da República. Razão porque as maiores barbaridades acontecem no país e o Aras não faz nada. As coisas passam por ele como se não tivesse acontecido. Esse mesmo Aras que, tendo recebido o inquérito dos atos antidemocráticos com coisas cabeludas ali, não viu razão nenhuma para fazer investigação envolvendo pessoas com foro especial. Apesar de todo o show de horrores que ali estava. Mas ainda era pouco para a doutora Lindora. Ela também não viu nenhuma exposição dos menores a risco e apontou até que eles pareciam muito satisfeitos com a situação. Só faltou escrever que um menino de 2 anos e uma menina de 10, de maneira livre e consciente, como eles costumam dizer na linguagem jurídica, decidiram não usar a máscara. E, portanto, nada viram a investigar. É isso que está lá. Não vê razão para investigar o presidente. E disse, não está caracterizado que o presidente possa ter pensado que aquilo exporia as pessoas a risco. Então nós temos um inimputável na presidência da República, não é? Como se o presidente não fosse um notório negacionista. Eu vou fazer 60 anos amanhã. Até comentei hoje de manhã na Band News. Eu sei que não parece. Quase 40 de jornalismo. Talvez eu nunca tenha lido 2 coisas tão asquerosas, oriundas do poder público. Já li coisas asquerosas. Oriundas do poder público? Não. Do Ministério Público, então, aí realmente nem pensar. Delinquência intelectual de altíssima voltagem. E aqui agora um puxão de orelha em muitos coleguinhas. Ou vão estudar ou vão ouvir os advogados, para de ouvir advogado em porta de cadeia, sei lá. A afirmação de que os ministros não podem abrir inquérito porque o Ministério Público disse não é falsa. É falsa. Se o Lewandowski quiser, ele manda abrir investigação. Ele não precisa concordar com o Ministério Público. Se a Rosa Weber quiser, ela manda abrir investigação, ela não precisa concordar com o Ministério Público. Aliás, no caso da prevaricação do presidente, naquele episódio envolvendo o Luiz Miranda, ela discordou do Ministério Público. Lembre-se que o Ministério Público tinha pedido, vamos cuidar disso depois da CPI. Ela disse, não, vocês não são meros espectadores da cena. Portanto, se os ministros quiserem, eles mandam, sim, abrir inquérito. E é o que eu recomendo vivamente que façam. Para que se marque esse período de delinquência. É claro que depois, aí sim, se o Ministério Público não quiser abrir ação penal e disser não se abra ação penal, não vou oferecer denúncia, aí o ministro não pode fazer nada. Porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Se ele está dizendo não, como é que o ministro vai abrir? E só para tornar ainda mais claro, e se o Ministério Público pedir a abertura da ação penal,
Aí o ministro decide se abre ou não. Tá claro? Tá claro, né? Então, em o Ministério Público endossando a abertura da ação penal, o ministro decide se sim, se não. Se o Ministério Público disser não, é não. Para ação penal, não para inquérito. Que essa é uma das mentiras que prosperam por aí. E a outra mentira, só para uma nota de rodapé, é que quando Alexandre de Moraes mandou prender Roberto Jefferson, como a Procuradoria não havia se pronunciado ainda, porque se negava a se pronunciar, estava lá muda, então ele transgrediu a lei. É ignorância isso, é coisa de quem não leu o artigo 282 do Código de Processo Penal. Desculpem, lei tem códigos, tem objetividade, vão estudar. É simples assim. Em vez de opinar com os cotovelos, ou então opinar porque a sua fonte está te dizendo isso naquela hora. Eu não trago fofoca de fonte para cá. E tenho mais do que muita gente por aí, mas não trago. Eu filtro aquilo que eu ouço. Até porque a fonte está interessada em quê, Bob Furuia? Nela mesmo. Que eu venho aqui e exponho a versão dela, né? Claro. Só que eu venho aqui para expor o fato. E o que eu penso sobre o fato. Então que os dois ministros abram a investigação, ainda que depois o seu Augusto Aras decida arquivar a investigação no lixo. É inaceitável o que está em curso. É inaceitável que tenhamos de ouvir isso da Procuradoria-Geral da República. Num dia, aliás, em que Augusto Aras estava no Senado cabalando voto para sua recondução à Procuradoria. É uma vergonha sem par. Nunca se desceu tão baixo.